Vamos então para a nossa prece. Convido a todos nesse momento para que a gente possa fechar os nossos olhos, respirando profundamente, sentindo após a harmonia desta canção, as nossas energias se revitalizarem, as nossas células também. Vamos sentindo o nosso corpo ficando mais leve, mais preparado para este estudo, para este momento de introspecção. E assim mais elevados, vamos saudando, cumprimentando os nossos mentores, nossos anjos da guarda, amigos protetores que estão conosco, todos os dias nos dando as mãos, nos auxiliando, nos inspirando com as palavras nos momentos de necessidade. Vamos sentindo também a presença dos irmãos responsáveis por este trabalho do Espírita Soul, irmãos que nos conectam por todo esse país, que nos ligam, que ligam as nossas casas com o objetivo de estarmos unidos no aprendizado do Cristo, na nossa melhoria pessoal, nos conhecendo um pouco mais e conhecendo o Evangelho. Vamos abrindo as portas de nossa casa para os mentores do nosso lar, que nos dão toda a sustentação, permitindo a entrada das equipes de limpeza, das equipes de harmonização, os irmãos responsáveis por todo esse trabalho, os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, vão passando por todos os cômodos, limpando e retirando formas pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade de nossas casas. Vão passando por todos os ambientes, deixando tudo mais limpo, purificado, queimando tudo com suas ervas, vão passando com seus incensos e deixando tudo pronto para o Evangelho que se inicia. À frente da nossa casa nos reunimos mais uma vez, com Ricardo, com seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal ao longo de toda essa semana. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, protegida por uma redoma, e no seu topo é hasteada uma bandeira branca. Um farol reluzente se faz presente. E essa luminosidade que atinge todos os cantos permite que todos os irmãos necessitados do estudo da noite de hoje, do aprendizado, se façam presentes, nos acompanhando. Agradecemos as falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes e também do professor Eurípides Barçanufo. E nos ligamos aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo, a Maria de Magdala, gratos por esses irmãos, por deixarem o legado dos seus ensinamentos, dos ensinamentos do Cristo, das suas vivências. Vamos sentindo todo o carinho e todo o amor de Maria de Nazaré, que nos acolhe nesse momento, acalmando os nossos corações das nossas angústias,
das nossas dúvidas, dos nossos problemas. Que possamos focar esse momento em nós. Que ela nos auxilie, acalmando os nossos corações. Quando as dificuldades vierem, e com todo o seu carinho de mãe, ela nos guia até o Cristo, que nos recebe de braços abertos, nos oferecendo um caminho de amor, um caminho de esperança, através da fé raciocinada, da doutrina espírita, na busca da nossa transformação moral, de oferecer aquilo que temos de melhor para nós e para o nosso próximo. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por mais uma vez estarmos reunidos aqui em seu nome. Gratos por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso trabalho, pelas oportunidades que todos os dias chegam até nós. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho dessa noite. Espero que todos estejam bem. Muita paz, muita luz para todos, que Jesus nos envolva nessa noite. Vamos lá, vamos falar das bem-aventuranças na noite de hoje. Boa noite, Muri. O estudo de hoje é basicamente um apanhado geral do Sermão do Monte, né, e todas as bem-aventuranças que Jesus cita nele. Mas antes de fazer a leitura dessas bem-aventuranças, eu queria que vocês comentassem aí uma questão bastante pessoal, né? Vocês se sentem felizes, né? Vocês são felizes o tempo todo? Vocês percebem os momentos em que vocês são felizes, ou vocês só percebem os momentos de felicidade quando a gente não, né? No caso vocês, quando vocês estão mal, quando vocês estão na bad, pensando assim: putz, grila, podia estar melhor, ou já tive momentos em que eu estive melhor. É que nem quando a gente tá doente, né? A gente só lembra da saúde quando a gente não tá bem. E a gente puxa a vida, como a gente não aproveita a saúde, né, que tem. Então eu queria que vocês comentassem se vocês se sentem, se não se sentem, por que vocês se sentem felizes, o que vocês fazem para que essa felicidade seja plena, e se vocês não conseguem, quais são as dificuldades que vocês têm para que essa felicidade aconteça. E aí, depois da leitura das bem-aventuranças, eu faço um apanhado aí nos comentários de vocês e a gente vai entender todas as questões ligadas à nossa felicidade aqui na Terra. Combinado? A Lani já está comentando aí. Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte, e depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque
eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por último, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Essa passagem do Sermão do Monte está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos de 1 a 12. Então, Jesus trouxe essa sequência de ensinamentos, que precisam ser absorvidos pela nossa alma se a gente quiser viver bem. E eu não disse se a gente quiser viver feliz. Esses ensinamentos não são na sua plenitude para nós conseguirmos viver feliz. Não são para a gente viver tranquilo. Porque é o que a gente quer, mas não é o que a gente consegue. A gente quer ser feliz, mas a gente não consegue. A gente quer viver tranquilo, mas a gente não consegue. Então, por isso que eu disse que é como a gente pode viver bem. Mas vamos ver aqui se vocês são felizes ou não. A Alane comentou, não sou feliz o tempo todo, mas sei reconhecer um bom momento. A Tatiana comentou também. Eu aprendi a valorizar os momentos felizes e bons após ingressar no espiritismo, mas não sou feliz o tempo todo, mas aprendi o caminho rápido para sair do lugar de dor, entende? Acho que é isso. Muito bom. Agi, não me sinto feliz o tempo todo. Tenho procurado viver o presente para sentir a felicidade quando ela acontece, mas nem sempre consigo e depois percebo o momento. A Rosana comentou, ninguém é feliz o tempo todo e o aprendizado está em todos os momentos, que possamos perceber isso no nosso dia a dia. Amore, muito recentemente, em alguns momentos, eu consegui identificar agora os momentos de alegria quando eles estão acontecendo. Aí eu agradeço, mas ainda é raro a consciência do momento presente. E a Michele, não sou feliz o tempo todo, mas faço prevalecer sempre os bons momentos. A Muri diz que espera melhorar. Boa noite, Espirituber. Boa noite, Medicina Espírita. A Clarissa falou, feliz são momentos esporádicos. Quando tem, eu agradeço. E o Serginho, sim, sou feliz. Aqui nem tudo é felicidade. Deus nos dá tudo o que necessitamos. Basta perceber. Momentos de infelicidade às vezes é normal. E a Clarissa completou, hoje eu prefiro paz e tranquilidade no momento. Minha maior busca. E a Ellen, faz parte do autoconhecimento perceber esses momentos de alegria, tristeza, mas trabalho comigo mesma para manter-me em vigilância e assim sou feliz. E o Yuri, eu costumo agradecer mentalmente por tudo, até pelas coisas simples, me sinto feliz quando faço isso. Helena diz que tem altos e baixos da vida. E o Yuri completa aqui, às vezes é difícil se sentir muito feliz, mas sempre procuro buscar na gratidão a felicidade para conseguir passar pelos momentos difíceis. Muito bom. Bons comentários e as percepções que a maioria trouxe no geral vai de encontro, né? A busca para a gente ter esses momentos felizes é, como eu disse, né? A gente tentar viver bem em cima das bem-aventuranças. A gente entendendo as bem-aventuranças, a gente consegue ter mais momentos de felicidade.
porque, claro, né, os infortúnios eles vão acontecer. E aí as bem-aventuranças vão nos auxiliar no quê? A ter essa percepção para sair daquela situação, daquela energia que não é muito boa, que nos derruba, que nos segura, que nos atrasa, para que a gente, mesmo em dificuldade, consiga mudar o nosso status de vibração, a nossa energia, que faz com que tudo, né, seja mais facilitado ao nosso redor. Então, quando a gente para observar e perceber filosoficamente, né, a nossa vida, todos aí já viveram um bocado, a gente vai ver que parece que a vida é muito mais um mar de lutas, né? É um mar de situações a serem superadas, a serem suportadas, do que uma vida de plenitude. Quando a gente é criança é maravilhoso, né? Porque a gente não tem essa percepção. A criança simplesmente tem os seus compromissos, quanto menor, menos, né? Mas vai crescendo, vai adquirindo responsabilidades, mas mesmo assim a criança tem a lição de casa para fazer, tem que estudar para a prova, ajudar nas tarefas de casa, que não são lá muita coisa, não tem boleto para pagar, não tem desavenças para ficar resolvendo na sua rotina, né? Então, assim, é a ignorância, né? Porque não chegou ainda naquele momento de, de ir adquirindo maturidade. E isso a vida vai trazendo ao longo do tempo. E as responsabilidades, tudo isso vai fazendo com que a gente vá vendo que a vida não é esse mar de rosas e não é toda essa maravilha que a gente gostaria que fosse. A gente luta para que ela seja, né? Então, muitas pessoas, quando passam para determinadas idades e veem já todas as experiências já sofridas, olham para trás e acabam de fato pensando: caramba, eu passei por tudo isso. E ela faz um resumo e vê quanto de situações ela já superou. Alguns podem até olhar com um olhar mais vazio, um olhar mais cético, um olhar mais pessimista, né? Como Nietzsche fazia, mas pode olhar também o copo pela metade, né? Nietzsche olhava mais para um olhar com um copo mais vazio. A gente pode olhar pela metade sem se importar para a questão da vida. E se a gente olhar com ele, com um olhar para a vida com um olhar mais espiritualista, bebendo da água da doutrina espírita, a gente vai poder tentar enxergar esse copo meio cheio. Porque a gente vai tentar buscar coladas de esperança nele, né? Na doutrina. E essas lutas que nós vivemos no nosso dia a dia, elas podem claramente, a gente às vezes não sabe, né? Ser consequências de escolhas passadas, de outras encarnações, ou escolhas dessa vida mesmo, né? Então, hoje eu estou desempregado porque eu tomei uma decisão de sair de um trabalho que não estava me fazendo bem, né, que me deixava doente, e agora eu estou na busca de um outro trabalho. Então eu saí de uma situação que não era muito confortável para mim e não estou me usando como exemplo, tá? Mas agora eu vou buscar um trabalho, que é uma outra dificuldade, né, diferente daquela que se vivenciava quando estava trabalhando. Mas também pode ser que as dificuldades venham por efeito das escolhas dos outros sobre nós. Como, por exemplo, esse mar de fumaça que nós estamos inalando, né? Que está na nossa atmosfera. Eu não botei fogo perto de casa, não botei fogo no lixo, no mato seco. Alguém botou, né? Alguém por maldade, por irresponsabilidade, acabou fazendo isso e afetou, né? As pessoas estão sendo afetadas a nível país, a nível continental. Vi uma matéria dizendo que a fumaça ia chegar na costa, numa das costas da África. Então é sério, é grave isso. E a gente, querendo ou não, acaba pagando um pato e tendo um problema para resolver por uma coisa que não é nossa.
E aí a gente pode até pensar assim, quem tem menos recursos financeiros, né, acaba passando por poucas e boas, por muitas dificuldades. Então, quem mora numa região mais periférica e trabalha, por exemplo, no centro da cidade, tem que levantar super cedo, às vezes pega uma, duas, três conduções para chegar até um trabalho, precisa ficar ouvindo desaforo, poucas e boas das pessoas, gente mal educada, sem respeito nenhum, às vezes não come nem direito, né? E aí volta para casa nesse mesmo processo de viagem. Quanto maior a cidade, né, mais dificultosa é. Aí acaba saindo de casa, ainda tá escuro, e volta para casa ainda tá escuro. Já tá escuro, aliás. E quem tem filho, então, é uma rotina muito mais maluca, né? E isso, se a gente for pensar, não é uma vida para se aproveitar. Né? Como que se aproveita a vida assim? Como que se vive a vida assim? É muito oneroso, né? A pessoa simplesmente encarna e desencarna e nem viu a encarnação passar. Estamos falando de quem tem mais dificuldade financeira. Mas será que quem tem mais grana é mais fácil também? O dinheiro pode até facilitar algumas coisas, facilitar no ir e vir, facilitar no acesso a muita coisa. Mas quanta gente aí cheio de dinheiro que não está doente? Não estou falando da doença, só da doença física, é uma doença emocional, da doença mental, porque às vezes vive um grande vazio de aparências, acabam gastando um mar de dinheiros para manter uma beleza perfeita, um padrão que a sociedade impõe, e nunca está satisfeito. É sempre um procedimento atrás de um outro procedimento, né? E a saúde perfeita também acaba não vindo, porque você está sempre passando por uma plástica, por um não sei o que, passando não sei o que, comprando em produtos, se entupindo de remédio. Isso é vida. Aí a pessoa encarna e desencarna e passou a vida e ela não aproveitou dela. Pode ter tido uns lapsos, né, de prazeres, mas isso é felicidade? Então, quando Jesus reuniu toda aquela multidão ali no monte e trouxe o sermão, ele tinha ali pessoas ao redor dele que eram bem de vida, que eram de boas, eram pessoas felizes. Será que aquela multidão de pessoas que o seguia eram pessoas felizes? Não, né? Porque eles estavam buscando Jesus justamente para que Jesus os livrasse das dores que eles tinham, dos sofrimentos que eles tinham. No início até podendo achar que ele seria um Messias prometido para livrar o povo, os judeus ali dos romanos, mas quem de fato ali estava com ele sabia que era muito mais do que isso, né? Porque Jesus trazia uma nova filosofia, uma nova forma de ver o mundo. E aquelas criaturas também eram sofredoras como nós, do corpo e da alma. E buscavam ali com Cristo um sentido, buscavam em Jesus uma oportunidade que viam mesmo naquele que era o Messias. E as bem-aventuranças nada mais são do que um norteamento, né? Um caminho para a busca dessa vida melhor. Mas que vida é essa que Jesus fala? O que seria esse reino dos céus que Jesus cita quando a gente pensa, interpreta de uma forma, analisando como outras religiões veem, a gente vai pensar no céu como um paraíso, né? O lugar onde a gente vai, esse reino do céu, é o paraíso, é o lugar onde a gente vai depois que a gente morrer. É o lugar onde a gente pode ter plenitude, é um lugar onde a gente vai ter a nossa alma preenchida. Um lugar, será, onde os anjos tocam harpas para nós? Um lugar onde as almas felizes
vivem abanadas com cânticos felizes, sublimes? Será que é isso? O reino dos céus? Quando eu falei que o reino dos céus era a plenitude, era a nossa alma preenchida, é de fato isso, o reino dos céus. E como que a gente conquista isso? Então o reino dos céus é um estado de espírito, muito mais um estado de espírito do que um local físico, porque a gente sabe que mesmo analisando e trazendo para a realidade da doutrina espírita, né? Que a gente pensar nos espíritos que vivem nos mundos felizes, como a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, são mundos onde os espíritos estão criando a todo momento. São mundos onde os espíritos estão trabalhando constantemente. Não tem essa de mordomia, de sossego, de preguiça, nada disso, né? Quem que é feliz na ociosidade? Quem é feliz sem fazer nada? Qualquer um de nós pode querer muito, né? Um mês de férias. Mas quem fica um mês de férias sentado no sofá, assistindo série e comendo porcaria? Ninguém consegue ficar um mês nessa... Vou usar uma palavra melhor não, mas nessa preguiça toda. Não dá. O corpo clama por movimentação. Isso é insalubre, a gente vai ficar doente também por conta disso. A lei do trabalho nos pede esforço, nos pede movimentação, nos pede que sejamos úteis. E aí vem a questão da nossa evolução, né? Tudo isso, todo esse processo não é inerte. Ele tem puro movimento. Então, o reino dos céus é um estado de felicidade. Então, Jesus traz lá as bem-aventuranças. Em cada uma delas, ele explica e cita como viver em felicidade dentro daquela bem-aventurança. Então, quando a gente estuda cada um dos ensinos do Sermão do Monte, a gente percebe que falta muito ainda para isso acontecer, né? Para a gente ter essa plenitude, porque nós ainda somos almas bastante imperfeitas e falta bastante coisa para a gente se sentir bem-aventurado. Mas como vocês já citaram e já se perceberam, muitos já conseguem perceber esses estados de felicidade, esses momentos onde vocês conseguem ser bem-aventurados. E quando não consegue, a gente tem que trabalhar. E como que a gente faz isso? A doutrina espírita nos auxilia constantemente com seus ensinamentos. Nos auxilia de forma consoladora, né? Nos oferece uma perspectiva de como que a gente consegue chegar nesse estado sublime, ou o mais próximo possível. Vou voltar aqui e ler os comentários de vocês. O Washington comentou aqui que gosta da felicidade e gosta de transpassar isso, porém nem sempre seremos felizes, pois as situações não boas vão existir para evoluirmos. E a Gisele, estamos num planeta de provas e expiações para vivermos essa experiência de dificuldade, que é uma oportunidade de evoluirmos. Muito bom. Então, quando a gente entende o que a doutrina espírita nos traz, quando a gente entende a pluralidade dos mundos habitados, quando a gente entende a reencarnação, quando a gente entende a vida futura, o Sermão do Monte ele acaba fazendo muito mais sentido para as nossas vidas, né? E que alma prodígia conseguiria, se não fosse assim, se não fosse através dessas questões trazidas pelo Espiritismo, que alma conseguiria aplicar todas essas bem-aventuranças em uma só vida? E aquelas criaturas que desencarnam ainda jovens, como que elas teriam essa oportunidade, falecendo tão cedo,
Deus seria muito injusto com elas, na verdade. Elas não tiveram muito tempo de vida, não tiveram as oportunidades para conquistar essas bem-aventuranças. Então, a doutrina é esclarecedora. E aí, essas criaturas não teriam, né, essa oportunidade de poder adentrar esse reino dos céus, que seria o paraíso. Então Deus seria mau. A vida na Terra é para a gente se aprimorar como espírito. A gente fala das dificuldades e a gente tem que tentar observar as dificuldades não com pesar, mas com oportunidades de melhorias nossas, de desenvolver na gente determinadas habilidades que a gente não quis até 10 anos atrás, até a encarnação passada. Coisas que estavam numa zona mais confortável pra gente. E aí a gente, hoje, quando decide olhar para si, começa a entender as coisas de uma forma diferente e ver que é possível transpassar esses momentos de dificuldade, esses momentos de sofrimento, esses momentos de dor de uma forma mais leve. Porque eles vão vir, eles vão continuar aparecendo na nossa vida. Como a gente lida com elas é o que a bem-aventurança vai nos ensinar. O que as bem-aventuranças vão nos ensinar. E aí a gente vai ter mais paciência, e aí a gente vai ter mais resiliência e conseguir suportar e superar essas dificuldades de uma forma mais leve. Quando esse sentido chega até pra gente, né, através da doutrina espírita, a gente e percebe isso, a gente é consumido por um bálsamo de esperança, né? É como se a nossa alma fosse refrigerada. E essa esperança é o que alimenta as nossas forças para essas lutas diárias, né? É o que alimenta a nossa fé, é o que alimenta a nossa vontade, a nossa esperança e a nossa coragem para que a gente esteja sempre avante. Para que mesmo que a gente pare um pouquinho, que alguma coisa atrase a gente lembre daquilo e consiga transpassar no futuro. Essa força, essa vontade, é aquele esforço que a gente tem quando chega logo de manhã, mesmo a gente levantando muito cedo, a gente abre os nossos olhos e agradece a Deus pelas bênçãos que a gente tem, agradece pela oportunidade da vida, que possibilita, dentro das possibilidades que nós temos, os recursos que nós temos ao nosso alcance, de sermos bem-aventurados naquele momento, de sermos bem-aventurados naquele dia, que a gente tenha sucesso e que a gente chegue no final do dia e pare e pense assim: foi tudo bem, deu tudo certo. Porque sem as bem-aventuranças a gente não vai conseguir pensar dessa forma, a gente vai ficar remoendo, a gente vai ficar mordido, sabe, com aquilo, sofrendo. E a vida, de fato, não vai ser fácil, não é fácil, e esses sabores vão acabar acontecendo. Mas conscientes das bem-aventuranças, a gente consegue preencher, né, nossos corações aí com mais paciência, com mais resiliência, como eu disse, né, com mais calma. E aí a gente consegue devolver para a vida mais amor, mais perdão, mais compaixão. E quando a gente faz isso, a gente é consolado. E quando a gente faz isso, a gente é acolhido pelas pessoas aqui com a gente e também por Deus. E aí a gente atinge o reino dos céus. Então,
A partir da próxima semana, a gente vai estudar cada uma das bem-aventuranças. Quantas são as bem-aventuranças? Fiz a enquete lá hoje nos stories. 8 bem-aventuranças. Então, a gente vai entender como que a gente pode aplicar essas bem-aventuranças na nossa vida. Quem respondeu 8 lá na enquete, tá de parabéns. Nota 10. E é isso, gente. Hoje só esse apanhado. Semana que vem a gente lasca de entender e de beber a água dessa fonte, ok? Se alguém quiser ainda fazer algum comentário, vou fazer aqui a leitura para a gente poder fazer as nossas vibrações. O Washington disse que colocou errado lá. Acontece. De cabeça acho que também não ia lembrar. Sem colar, difícil, né? Beleza, gente? Quem quiser ainda preparar lá a sua aguinha para fluidificar, essa é a hora. Se alguém tiver alguma dúvida sobre as bem-aventuranças, fale agora ou cale-se até o próximo domingo. Amor, é tão bom ouvir, adorei, ansiosa pelos próximos encontros. E o Washington, logo eu que dirijo A Paixão de Cristo, amo dirigir essa cena. A Muri também colocou 10. E lá no começo da live, fiquei para ler depois, deixa eu puxar aqui. Cadê? A Tatiana falou que queria aprender violão. Se abrir alguma outra turma, eu te aviso, tá, Tati? É que eu não faço parte da organização dessa, então não tenho muito acesso. Sou só um telespectador. A Helena comentando, um momento feliz, o evangelho. Bacana. Fico feliz. Fico no momento feliz com a sua resposta. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece, as nossas vibrações. Vão colocando aí os nomes. Vou puxar aqui primeiro dos que comentaram no post da live aqui. Então que nesse momento, repletos de felicidade em nossos corações, possamos fazer com que essas boas energias de felicidade sejam emanadas dos nossos corações através do nosso corpo, através do topo das nossas cabeças. Essas vibrações vão se esvaindo, através da palma das nossas mãos, e a espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje vai absorvendo todas elas, condensando esse mar de amor, e vai levando até o bem universal, vai abraçando todo este planeta, abraçando as pessoas que vivem em países em guerra, em sofrimentos, passam por fome, pela miséria, pelos desastres naturais. Que as nossas boas vibrações alcancem todo o nosso país, todo o povo brasileiro, toda a classe política, possa cuidar da nossa natureza, possam limpar a nossa fauna das mazelas trazidas pelo homem. Vibremos
por aquelas pessoas que se encontram nas ruas, perdidas em suas vidas, sem família, perdidas nos vícios, que elas tenham seu coração acolhido nesse momento, possam acender uma fagulha de esperança. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos encarcerados nas prisões, pelos idosos nas casas de repouso. Vibremos pelas pessoas que estão em suas casas, sofrendo qualquer tipo de violência, qualquer tipo de doença. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde e aquelas pessoas que se encontram nas UTIs. Vamos fazendo a leitura dos nomes colocados na noite de hoje. O Edu pede vibrações à saudosa mãe dele, que amanhã fará 19 anos de desencarne. A Cléa Meirelles pede vibrações a Flávio Meirelles, Mário Júlio de Castro Meirelles, Ricardo Meirelles e a ela, Cléa Ribeiro Meirelles. O Edu ainda pede por ele, Eduardo Munhoz, a nossa companheira Gisele Munhoz, ao Antônio Munhoz Filho e a filhote de 4 patas, a Flica. A Giane pede vibrações ao Walter Carleto, Parice Domingos Belucci, Walter Carleto Júnior, Giane Belucci Carleto, a Dom Juan, a Jean-Pierre e para toda a família minha. Muito obrigado. Gratidão. O Serginho pede vibrações a Teresa Pistila, Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Samuel Leone dos Santos Gonçalves, Beatriz dos Santos Pereira, Anderson Colasso, Antônio José Júnior, Elizabeth Camargo, Cleonice Correia de Oliveira e a ele, Paulo Sérgio dos Santos e a minha família. E também aos suicidas, aos desaparecidos de todo o planeta Terra. Vibremos ao pedido da Cátia Regina por Jandivaldo Garcia Leite, Irlei dos Santos Garcia Leite. E a Patrícia Dornas pede aos encarnados Paulo Roberto Marins, Ian Dornas Marins e aos desencarnados Aparecida Maria Dornas Marins e Alexandre Neves Maia. Vamos vibrando no pedido da Lani ao Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, a Terezinha Soledade, a Norma Soledade, ao William Góes, a Dilma, Carmelito, Luiz Mauro, Almira Carvalho, a José Neto, Lorival Oliveira, Paloma Carmo, Denival Santos e Almira. A Fernanda pedindo por ela, né? Fernanda Mendes Ribeiro. A Edna pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro. Ao Edson, a Cecília, a Esmeraldina, a Laura, Jéssica e a ela mesma, Edna. A Nádia, a Lani ainda pede pela Nádia Soledade, ao Alberto Magalhães, a Marina Soledade, a Anita Soledade, ao Marcelo Almeida, a Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho, Thaís Antunes, Josiane Balbino, Maíra Antunes e Maria Júlia Santo. A Cíntia pede vibrações para a Larissa, Morgana, Denise e Hélio Rama, assim como Renan Metz e Gabriel Preto. A Thaís pede vibrações a Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família e Aline Remígio e família e a Joyce Moraes e família. O Washington pede por ele, por Carlos Alberto, Joelma Santos, Narciso Augusto, Velma Mendonça e Duel Mendonça.
A Thaís ainda pede por Maria Helena da Cruz e família, Beatriz Borges e família, Janis Cleide e família, Silmara Cândido e família, Gabriela Vanderlei e família, Maísa Stephanie e família, Pedro Vitor e família. E o Yuri pede pela mãe, Rosileia Cardoso, que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns a Rosileia, Yuri. Pede também por Jorge Carvalho, a Lívia Cardoso, Kate e por ele mesmo. A Daniela Menezes pede por Theo Menezes Apraizo, Pedro Paraíso, dito errado ali, né? Theo Menezes Paraíso, a Teófilo de Menezes Neto, aos irmãos e aos amigos também. A Cristina Plácido pede saúde pela senhorinha Plácido da Silva. E a Ellen pela família, pelos amigos, por cada um de nós e por toda a humanidade. Leila Pontes pedindo vibrações pela saúde física, mental e espiritual de Neroaldo, Vera, Pedro, Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e a toda a família Arruda Zermiani. O Betinho Silva pela saúde física, mental e espiritual de Luciano Vicente, Rosângela Gomes e a Washington Santos. A Muri pede saúde e recuperação de Vanessa Cardoso, a Silvana Conceição, Sandra Maria e Luiz Gonzaga Melo. E a Michele pedindo vibrações, boas vibrações, para que não dê nada na biópsia que a tia dela, Rosemary Fogaça Rodek, irá fazer amanhã. Que ela seja envolvida em muita tranquilidade, toda a família dela também. O Gustavo pede saúde para Josmar Nicolau, Manuela Nicolau, Thaís Nicolau, Gabriela e Amanda Avanço e Gustavo Nicolau. E a Rose pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim, pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz, pela família Marco. E a Michele pede pela família dela, ao Jorge Vasco Ornieski, Mari Terezinha Ornieski e Daniele Cristina Ornieski. A Rosana pedindo pelos desencarnados Arnaldo Leite Vasconcelos Guiomar Nogueira, Jorge dos Santos, Jails Andrade, Maria do Socorro Vasconcelos, Sidney, José Fernandes Bezerra, Arlindo Bezerra, Cirilo e Antônia e os seus filhos. E o Gustavo pede pelos desencarnados ainda Maria Madalena Nicolau, Jorge Douglas Maria dos Santos Nicolau. A Michelle ainda pede pela cura da prima, a Márcia Regina Souza Oliveira, que está enfrentando um câncer de mama. Boas vibrações para ela, que as equipes do Dr. Bezerra possam auxiliá-la e ampará-la durante este tratamento. A Clarissa pede boas vibrações para a avó Helena de Freitas Rodrigues e para a mãe Sueli Aparecida Rodrigues de Nóbrega e ao filho dela, o Pedro. Beijo para todos aí, Clá. A Ana Oliveira Vieira pede vibrações para toda a família dela. E a Gisele pedindo para Valdirene Paião e Cláudia Aparecida Gomes, ambas desencarnadas. A Paola Busnello pede vibrações à família dela, aos amigos e saúde mental e espiritual também. E aos gatinhos dela também. A Clarissa pede vibrações ao marido também, né? Pode esquecer do maridão. A Vera Pontes pedindo aos desencarnados Alberto dos Santos, José dos Santos, Vitor Roberto dos Santos, Dona Caetana, Nilceia, Nerícia, Nerivaldo, Toninha Silva. A Rose pedindo pela saúde física e espiritual de Luiz Galvão Gava Angelon e Janete Silva Angelon. E a Vera pela saúde física, mental e espiritual de Leila Pontes, toda a minha família, gratidão, e a todos que estão no nosso Evangelho. E a Rosana ainda pede por Cássia, Rosilda, Rêmia e suas famílias, Jorge Ricardo, Andréia e Geraldo, Luana Rosendo, pelo filho Gabriel, Caterine, Irene, Celeste, Augusta, Maria José e suas famílias, Paulo Fernando e família também. E a Tati pede por todos nós, irmãos em Cristo, encarnados e desencarnados.
Eu peço vibrações aqui à minha mãe, ao meu irmão, à minha cunhada, minha tia. Peço vibrações especiais à companheira nossa, a Graciele Aquino, que está hospitalizada, se recuperando aí de alguns problemas físicos, que se Deus quiser estará cheia de saúde conosco nos próximos dias. E nesse momento, peço que vocês mais uma vez fechem os seus olhos e mentalizem alguém que vocês citaram, ou alguém que tenham esquecido, que possa ser abençoado, envolvido por toda a espiritualidade, sendo tratado das suas necessidades, que nesse momento essa pessoa possa ser abraçada por muito amor. E assim, vamos pedindo que as equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as nossas águas, coloquem nelas os remédios necessários para o nosso corpo físico, para as nossas necessidades espirituais, que durante o nosso sono, nosso corpo possa ser restaurado, reenergizado, não só na noite de hoje, mas ao longo de toda a semana, para que tenhamos dias mais aproveitáveis. E deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E vamos agradecendo ao Pai mais uma vez por esse encontro, por esse momento, com o coração repleto de alegria. Nós vamos pedindo a Ele que cuide de nós ao longo dessa semana, que nos proteja de todo e qualquer mal, que nos abençoe com sabedoria, com paciência, que as boas energias possam fluir entre nós, que nós possamos espalhá-la aonde nós estivermos, que possamos sermos representantes do Cristo e que todo esse amor, toda essa proteção se mantenha através das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos e das nossas boas ações. E encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje.